Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o polêmico título brasileiro do Atlético Mineiro, conquistado em 1937, mas que só foi reconhecido pela CBF nesta semana que passou, causando muitas polêmicas e discussões nos programas esportivos e também nas redes sociais. Mas e aí, você conhece a história deste campeonato? Vamos conhecer a história deste campeonato e depois você tire suas conclusões, se realmente esse título é justo ou se é apenas mais uma manobra dos dirigentes brasileiros. Então aqui temos os dados principais deste campeonato, que foi um campeonato que teve apenas 6 participantes. Foi organizado pela FBF, que era a Federação Brasileira de Futebol, entre os dias 6 de janeiro e 14 de fevereiro de 1937. O campeonato teve 68 gols marcados entre 14 partidas disputadas. O campeão, como todos já sabem, foi o Atlético Mineiro e o vice-campeão, o Fluminense do Rio de Janeiro. Mas como os times se classificaram para o Torneio dos Campeões? O Fluminense se classificou sendo campeão carioca em 1936. A Portuguesa se classificou sendo campeã paulista também em 1936. O Atlético Mineiro, da mesma forma, sendo campeão mineiro em 1936. Já o Rio Branco se classificou sendo campeão capixaba também no ano de 1936. E o Aliança se classificou sendo campeão fluminense em 1936. Esse campeão fluminense em 1936 era como se fosse um campeonato ali da região de Goitacazes, no Rio de Janeiro, onde o Esporte Clube Aliança mandava os seus jogos. Já a Liga de Esportes da Marinha foi convidada pela FBF para participar do torneio. A competição foi organizada pela Federação Brasileira de Futebol, FBF, a associação profissional na década de 1930 no Brasil, em que a discussão do movimento começava a surgir. A FBF passou a ter como filiados os clubes que adotaram o regime profissional. Enquanto isso, a CBD, atual CBF, ficou com o futebol amador e também a seleção brasileira. Foi o segundo grande torneio entre campeões estaduais, sendo antecedido pelo Torneio dos Campeões de 1920, organizado pela CBD, uma outra competição embora semelhante. Para entendermos de onde surgiu este campeonato, primeiro, é necessário entender quais são suas raízes e quais são suas inspirações. Este campeonato ganho pelo Atlético Mineiro em 1937 teve inspiração no campeonato criado pela CBF nos anos de 1920. O Torneio dos Campeões foi uma das primeiras experiências de organizar um campeonato a nível interestadual organizada pela CDB, atual CBF, em 1920. O jornal O Estado de São Paulo, de 29 de março de 1920, divulgou que o interestadual daquele ano era um campeonato nacional, representado pelas forças máximas da associação, e que, após a vitória sobre o Fluminense, o paulistano confirmou o seu título de campeão brasileiro de futebol. Depois de vencer os gaúchos e cariocas, voltou para São Paulo com a diretoria do clube festejando. Os campeões brasileiros, segundo reportagem da Placar de 1976, mas atualmente é referenciada pela imprensa como Copa dos Campeões ou Torneio dos Campeões. O Fluminense foi apontado pela mídia esportiva da época como o candidato favorito ao título. O tricolor carioca contava com grandes estrelas do clube em sua escalação. A mídia tratava aquela formação tendo vários jogadores criados no futebol paulista, como a mais forte do Brasil. Para muitos, esse foi o melhor time da história do Fluminense. Foi com esse esquadrão que o clube conquistou o Torneio Aberto de 1935 e o Campeonato Carioca de 1936 da LCF, Liga Carioca de Futebol Profissional, que levou o time à participação no Torneio dos Campeões em 1937. Derrotando na final o Flamengo de Leonidas da Silva e Domingos da Guia. A imprensa também ressaltava que o principal rival do time carioca na briga pelo título seria o Atlético Mineiro, que também contava com jogadores de renome nacional. Mas o Atlético Mineiro não é o primeiro clube brasileiro a ser campeão brasileiro com poucos jogos. Na história da competição do Campeonato Brasileiro, temos vários times que conquistaram o título jogando poucos jogos, como o Palmeiras, em 1960, foi campeão com 4 jogos. Em 1967, o Palmeiras também foi campeão brasileiro jogando apenas 4 jogos.
Já o Santos, pentacampeão entre 1961 e 1965, teve uma média de 4 a 5 jogos por campeonato. O Cruzeiro, em 1966, foi campeão fazendo 8 jogos na competição. E o Botafogo também, em 1968, também foi campeão fazendo 8 jogos na competição. Mas é importante destacar que até meados de 2010, o Bahia era o primeiro campeão brasileiro da história, no ano de 1959. Até então, os títulos conquistados em campeonatos anteriores não eram reconhecidos como títulos brasileiros, mas depois dos anos de 2010, vários títulos foram reconhecidos e os clubes mais beneficiados foi Palmeiras e o Santos, tanto que o Palmeiras passou a ser o clube brasileiro com o maior número de títulos do Campeonato Brasileiro, 11 no total. O título conquistado pelo Atlético em 1937 trouxe muitas repercussões na mídia. O jornal O Dia do Paraná citou: o Atlético Mineiro, derrotando anteontem o Rio Branco, sagrou-se campeão brasileiro de futebol de 1937, por parte da Federação Brasileira de Futebol em 14 de fevereiro de 1937. Já o Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, citou: realizar-se hoje à noite no estádio Antônio Carlos o grande encontro de futebol entre o Atlético e o Rio Branco, campeão do Espírito Santo. Os jornais salientam a importância da peleja, pois vitorioso, o Atlético será aclamado campeão do Brasil. Em São Paulo, o Correio de São Paulo trazia em sua capa: triunfaram os campeões brasileiros. Após a conquista, o técnico do Atlético, Floriano Peixoto, dava entrevista e era tratado como treinador do campeão brasileiro de 1937. Sinto-me satisfeito em ter levado para Minas o primeiro campeonato nacional. E o Atlético, o líder dos clubes montanheses, bem mereceu tão horroroso título. E aqui temos algumas capas de jornais da época destacando o título do Atlético Mineiro. Tá certo que a competição foi criada na década de 20 pela atual CBF, só que não deu andamento e depois, na década de 30, a FBF, que era a que comandava os clubes profissionais na época, mas as mudanças que teve do campeonato disputado em 1920 ganho pelo Paulistano para o campeonato da década de 30, comandado pela FBF, é apenas a federação que administrava o campeonato. Então eu penso assim, o título paulistano conquistado nos anos 1920, eu creio que também deveria ser considerado como campeonato brasileiro, já que o campeonato conquistado pelo Atlético teve inspiração neste campeonato conquistado pelo paulistano, que também teve repercussão nacional e foi tratado como título nacional na época. Então, pessoal, não é só no Brasil, mas também no mundo todo, em várias ligas, vários países, aconteceram da mesma forma. Para chegar ao nível que temos hoje, como no Brasil temos o Campeonato Brasileiro, na Inglaterra tem um campeonato inglês, na França tem um campeonato francês, todos esses países, entre outros, também teve os seus campeonatos antecessores, que antecederam esses campeonatos que a gente conhece hoje. Então, na minha opinião, não levando em conta o mérito de quem conquistou o campeonato, do time que jogou, não vamos levar em consideração esse mérito, mas a partir do momento que a CBF começa a reconhecer títulos, eu creio que abre precedentes para outros clubes, sendo grandes ou não, também contestar algumas conquistas que conquistaram no passado. Porque a partir do momento que você reconhece alguns títulos, outros clubes que ganharam títulos semelhantes ou ganharam o mesmo título vão também querer o reconhecimento das suas conquistas. E eu acho isso muito grave para o futebol brasileiro, pois eu creio que o campeonato acaba perdendo a credibilidade. Mas isto são questões polêmicas que sempre vai estar na discussão do esporte brasileiro, né? Porque os atleticanos estão felizes pela conquista, pelo reconhecimento, assim como os palmeirenses ficaram, assim como os santistas ficaram. E eu creio que se surgisse algum título reconhecido pela CBF, que o Corinthians não tinha, que passaria a ter, ou o Flamengo, ou o São Paulo, eu tenho certeza que as torcidas também iam ficar felizes por este reconhecimento. Então os antes vão reclamar, quem é contra o time vai reclamar e quem torce pelo time vai achar bom. Então, estes são temas polêmicos que sempre renderão histórias e sempre renderão discussões no futebol brasileiro. Mas e para você, o título do Atlético Mineiro é justo ou é fax? Deixe sua opinião aí nos comentários que eu quero saber. A gente se vê no próximo vídeo.